Quando nós nos tornamos cristãos e quando nós falamos assim, eu quero ser um cristão melhor, eu quero estar mais alinhado dentro dos conceitos bíblicos, eu quero estar mais dentro daquilo que é a vontade de Deus para mim, ou aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus para mim, então a gente pensa em vários pontos, mas a grande verdade é que nós vamos sempre estar diante de escolhas, e nós faremos duas escolhas, que são as mais importantes. Claro que haverão muitas outras dentro desse processo, mas duas são iniciais e importantes. Ou você quer ser de fato um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, ou um cristão de melhor qualidade, como é o nosso tema, ou você não vai ser um cristão motivado por esse sentimento, por esse desejo de ser melhor, de conduzir a sua vida de uma forma melhor. Então, ou você vai ser um cristão de qualidade ou um cristão de uma pior qualidade. Ou você vai ser um cristão mais autêntico, mais sincero, mais verdadeiro, ou você vai ser um cristão mais superficial, que vai acabar fazendo a obra de Deus de um modo mais relaxado, mais solto, não prestando tanta atenção aos detalhes que são importantes, não atinando para o fato de que a presença de Deus é constante em todo o tempo. Então, horas você vai ter alguns picos mais favoráveis em que você é um servo, mas de repente quando ninguém está te vendo, ou você está ausente do corpo, ausente da igreja, você já não consegue configurar o seu ser cristão da mesma forma como você o faz dentro da igreja, por exemplo, ou quando você está rodeado pelos seus amigos, pelos cristãos, pelos irmãos, vamos dizer assim. Mas o cristão, se ele fizer a obra de Deus de uma forma mais relaxada, ele vai se tornar dentro de um aspecto cristão mais mundano. E acaba que esse tipo de cristão, esse perfil de cristão que não leva a obra de Deus muito a sério, que não tenta ser tão autêntico com relação àquilo que ele vem fazendo, acaba que os seus interesses é que vão sobrepor, os seus interesses é que vão evidenciar ou motivar a sua caminhada. Então é o seu interesse e a sua satisfação pessoal que rege a sua caminhada enquanto cristão. E a gente sabe que não é assim. Nós não fomos chamados por Deus para defender os nossos interesses. Antes disso, nós somos chamados por Deus para defender os interesses de Deus. Esse cristão que seria aí de uma qualidade pior ou não tão autêntico como se deve ser, né? Como deve-se ser, ele até participa das reuniões da igreja, ele participa dos trabalhos da igreja, ele está envolvido com o corpo, isso é importante, mas ele pode até estar ali inserido e participando e fazendo, mas ele está sempre, olha que característica interessante e claro que muito ruim desse cristão, mas ele está sempre buscando meios para que Deus possa suprir o seu desejo ou a sua necessidade, ou ele está buscando meios para que Deus faça com que a sua vida fique ou seja um pouco mais confortável. E aí a gente sabe que dentro da nossa caminhada cristã existe vários cenários assim, várias pessoas que estão muito mais focadas no conforto de si mesmo ou na defesa dos seus próprios interesses, do que necessariamente defender a causa de Deus, ou o Evangelho de Cristo, ou defender aquilo que Cristo é. Então, um cristão que não tem tanta autenticidade, quando ele se deparar, ele está envolvido com Deus muito mais para poder suprir necessidades que ele mesmo tem, interesses que ele mesmo tem, não são os interesses de Deus. Então, querer usar a Deus, como se diz, você querer usar a Deus para os seus propósitos é errado. Então, em vez disso, você precisa ser usado por Deus para o propósito de Deus. Então, um cristão que preza ou que zela por essa autenticidade, ele entende isso. Um cristão de maior qualidade, vamos dizer assim, como é o nosso tema hoje, ele preza não pelos seus sonhos, desejos, vontades, mas ele preza muito mais pelos sonhos, desejos e vontades de Deus, pela causa, pelo Evangelho. Ele não quer usar a Deus para os seus propósitos, para que ele tenha uma vida mais confortável, mas ele está diante de Deus para ser usado por Deus dentro dos propósitos que Deus tem para ele.
e obviamente que a nossa prioridade é o reino, mas esse cristão ele acaba invertendo as coisas. Um cristão de qualidade, ele tem obviamente uma postura diferente. Ele não tem esse tipo de visão, ele consegue compreender, ele tem um discernimento para compreender estas coisas. Então, um cristão de qualidade, ele sabe que ele foi salvo por Deus, não para o seu próprio benefício. É estranho até dizer, mas você busca a Deus para a salvação, mas um cristão que tem discernimento, ele tem consciência de que ele foi salvo não para o benefício propriamente dito da salvação, mas ele foi salvo para servir, ele foi salvo para se relacionar, ele foi salvo para poder servir a Deus, caminhar com Deus, estar com Deus em todo o tempo, e através deste relacionamento, o fato dele conviver com Deus, consequentemente dará a ele a salvação. Porque se nós nos achegamos a Deus buscando a salvação, até isso se torna um interesse, até isso fere esse relacionamento. Mas a salvação não é o objetivo final, mas ela vai ser uma consequência de um relacionamento estabelecido entre você, que é um cristão mais autêntico, e Deus. Então até a salvação, ela não é o foco, ela é o resultado daquilo que a gente tem feito enquanto servos, enquanto igreja que nós somos. Então, já de cara, isso foi aqui a título de introdução, a gente sabe que tem duas escolhas para fazer. Ou você será um cristão autêntico na sua caminhada e vai prezar e zelar pelos detalhes da sua vida com Deus, ou você não vai ter essa autenticidade e vai acabar superficializando o seu relacionamento. E se assim for, você é uma pessoa que vai buscar muito mais pelos seus próprios desejos, pela sua própria satisfação pessoal, por aquilo que você almeja e você sonha. E nós não fomos chamados para isso. É uma renúncia mesmo. O velho homem fica para trás, não apenas o velho homem de pecado, mas o velho homem de desejos, de sonhos, de anseios que nós tínhamos e que agora passaram a ser os sonhos, os desejos e os anseios do próprio Deus. Porque nós fomos chamados ou fomos salvos para servir, para se relacionar com Deus dentro desse sentido.